negócio de pigarro aqui. Oi gente, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai falar sobre 5 livros que teoricamente são pra crianças, mas afeta assim de uma forma muito boa o coraçãozinho dos adultos. Bom, e antes de começar falando sobre os 5 livros, não esqueça de deixar o seu joinha aqui e se inscrever no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, beleza? E o primeiro livro que dá aquela coisinha no coração, uma nova visão de mundo para os adultos é Onde Vivem os Monstros, do Maurice, que eu não vou falar o sobrenome porque eu com certeza vou estar errado. E provavelmente você conhece essa história do filme, que é baseado, na verdade, num livro de mais ou menos 40, 45 páginas. E o mais curioso desse livro, pra mim, é que ele parece ser super simples, assim, porque conta a história do Max. Ele é um menino de, sei lá, 8, 10 anos, mais ou menos essa faixa etária. Ele tá brincando com o cachorro e ele tá fingindo ser uma fera, até por causa da roupinha que ele usa. E aí a mãe dele acaba ficando brava com ele, manda ele pro quarto e ele fica sem comida. A partir daí uma floresta começa a crescer no quarto dele e ele foge, vai pra uma ilha dentro de um barco. E nessa ilha ele encontra um novo mundo e lá algumas coisas vão acontecer. E apesar de ser um livro muito curtinho, ele aborda temas muito importantes sobre a questão da criança, a mente da criança, o crescimento e tudo mais, como o impulso, como encarar a realidade, a questão de fantasiar coisas e muitas outras coisas. E a gente acaba conseguindo enxergar esse tipo de coisa muito mais no filme, porque, né, o diretor, ele gostava muito desse livro, então ele conseguiu desenvolver uma história muito incrível em cima do livro. Então, assim, é quase caminhando junto ali uma história com a outra. Eu acho esse livro maravilhoso e os adultos deveriam ler, sem dúvidas. Um outro livro é A Árvore Generosa, é um clássico que tem, sei lá, 60, 65 páginas e vai contar a história da relação entre um menino e uma árvore. E é uma relação, no início, muito recíproca, porque a árvore dá fruto, a árvore dá os galhos pra criança subir, a árvore dá o tronco pra ele ficar perto, a sombra, enfim. O menino faz companhia, o menino conversa, então ali a relação é muito próxima, mas conforme o menino vai crescendo, essa relação começa a ficar muito distante e começa a ser muito unilateral, só da parte da árvore. Então ela tá sempre ali pra ele, mas o menino não tem tempo pra ela, o menino precisa de coisas materiais, então a gente acaba vendo essa relação dos dois. E esse livro, ele traz, assim, milhares de interpretações, principalmente pros adultos, a questão do relacionamento unilateral, traz também um pouco de cuidado ambiental e também mostra, assim, um aprendizado gigantesco sobre as relações humanas. E além disso fala sobre como alguns precisam de muito pra ser feliz, enquanto outros só precisam da companhia de outra pessoa, alguém pra conversar e dividir suas coisas, sabe? É um livro simples, mas muito tocante. O outro livro, na verdade, é um personagem, é a Olivia. Ela foi criada pelo Ian Falconer. É uma porquinha toda, assim, independente, toda dona de si, toda corajosa, toda, sabe, maravilhosa. Uma porquinha super incrível. E ela tem vários livros que tratam diversos assuntos. E um dos livros que eu mais gosto, além do Olivia, que faz uma introdução à personagem, a gente acaba descobrindo que ela não gosta de cochilos, é o Olivia Não Quer Ser Princesa. A Olivia chega numa festa e todas as meninas estão com uma roupinha rosa. E ela tá lá toda estilosa, com um chapeuzinho francês, aquela boinazinha, roupinha ali listrada, maravilhosa, no estilo. E ela começa a se perguntar por que eu tenho que usar rosa pra ser princesa. E ela começa a se questionar por que eu não posso usar uma roupa de chinesa, uma roupa africana, ou ser uma princesa chinesa, uma princesa italiana, enfim. Por quê? E ela começa a questionar os padrões de beleza, assim, uma porquinha incrível. Essa porquinha é maravilhosa, sério, gente. E essa história, Olivia Não Quer Ser Princesa, acaba deixando ali uma pergunta, não só pro adulto, mas pra criança também. Por que eu devo ser igual? Por que eu devo ser a mesma coisa se eu posso ser diferente? Uma outra história maravilhosa é O Touro Ferdinando. É uma história que a Disney já animou e, se eu não me engano, vai animar também agora em 2017, vai ter uma nova animação. E é uma história citada em vários outros filmes, assim, até aquele com a Sandra Bullock, que ela adota um rapaz. Não sou boa com o nome de filme, gente. E o livro O Touro Ferdinando vai falar sobre o touro Ferdinando. Ainda bem que vai ser sobre o touro Ferdinando. E ele é um touro totalmente diferente dos outros. Ele não gosta de ficar pulando, correndo, brigando, batendo no outro. Ele não tem o sonho de ir ali pras touradas em Madrid, na Espanha. Não tem essa vontade, não tem essa ambição. A única coisa que ele quer é ficar embaixo de uma árvore, na sombrinha da árvore, cheirando florzinha. O mais curioso é que dizem que o Hitler mandou queimar esse livro porque ele passa uma mensagem pacifista, uma mensagem contra armas, né, contra a violência. Além disso, vai ser um livro que vai falar sobre proteção dos animais, questionar as touradas, respeitar as diferenças e apoiar a individualidade de cada pessoa. Então, assim, é um livro curtinho,
curtinho, com uma história diferente, que o autor não tinha pretensão de nada disso e conseguiu criar uma coisa incrível. E o último livro é O Mistério do Coelho Pensante. E é um livro que vai falar sobre o Joãozinho. O Joãozinho é um coelho e ele tem a habilidade de pensar. Na verdade, todos os coelhos nesse universo do livro, eles pensam com o nariz, eles têm ideias com o nariz. A história começa a tomar um rumo diferente quando ele aprende a fugir da gaiola e ter gosto pela liberdade que ele tem. E apesar de ser um livro escrito para crianças, é da Clarice, então a gente acaba vendo um vínculo gigantesco com a literatura adulta que ela criou. E nesse livro, O Mistério do Coelho Pensante, assim como Quase Verdade e A Mulher que Matou os Peixes, também da Clarice, também que tem animais inseridos na história, ela acaba dando características muito peculiares para os animais, sabe? Ela fala que o coelho, apesar de pensar ali com o focinho, ele não é bobo, então a gente acaba percebendo que é uma questão de respeitar a diferença, respeitar as diferenças. Mas também ela fala sobre a questão da liberdade, então você acaba vendo que o coelho começa a ter ideias, ele começa a sentir o gosto da liberdade. Mas também a gente acaba vendo essa questão da liberdade como a escravidão do pensamento. Então, assim, é muito extremo, sabe, as coisas. Então, é muito incrível a história que ela criou em cima e toda a moral que existe pro leitor. É Clarice, né, gente? Clarice. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me diz aqui nos comentários quais foram os livros, teoricamente, para crianças, que vocês leram e que tiveram uma mensagem, assim, maravilhosa. Me digam aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e me seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!